Abacuque capítulo 2, verso 4, a parte B do versículo. É só uma frase. O texto diz assim: o justo viverá por sua fidelidade. Essa semana agora, dia 5, nós comemoramos oficialmente 2 anos do início dos trabalhos da igreja. E como nós também estamos falando sobre crescimento e sobre maturidade espiritual, eu quero fazer um link entre esses 2 textos, tá? A nossa fé, o crescimento na fé, tá? E eu quero falar um pouco também, por conta do aniversário da igreja, eu quero falar sobre a palavra emuná, tá bom? Eu já preguei sobre isso antes, mas eu quero trazer à luz novamente esse tema, a palavra emuná, tá? E emuná, vocês já sabem, eu já falei sobre isso algumas vezes, é uma palavra hebraica. Ela ocorre 49 vezes no Antigo Testamento, certo? E ela tem alguns significados diferentes, dependendo do contexto em que ela está. Tem uma tradução que foi feita em Alexandria, no Egito, no século III a.C., onde vários judeus se reuniram para fazer uma tradução do Antigo Testamento do hebraico para a língua grega. E foi nessa tradução que eles traduziram a palavra fidelidade para a palavra fé. Mas essa palavra não existe, tá? Fé no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, quando lê o Antigo Testamento e ele cita o Antigo Testamento, quando ele cita o Antigo Testamento no Novo Testamento, ele traduz a palavra fidelidade por fé. E ele vai escrever esse versículo no Novo Testamento dizendo: o justo viverá pela sua fé. Acontece que é o seguinte, para o judeu, a palavra fé, ela não é uma coisa abstrata como é para nós. Para o judeu, quando a gente fala de fé, a gente fala de fidelidade. Quando nós pensamos em fé, geralmente a gente pensa no quê? Pensamento positivo, vai dar certo, vou conseguir um emprego, vou ficar curado, entendeu? Vou casar com aquela mocinha, vou casar com aquele rapazinho, já é pela fé, né? Já. Mas a fé, para um judeu, ela é algo real, ela é algo palpável. Então, por isso que eles não veem fé do mesmo jeito que nós. Para eles, fé é fidelidade. Lá em Deuteronômio 32:4, um dos nomes de Deus é El-Emuná, ou seja, Deus é fidelidade. Deus, eu gosto muito quando eu vejo em alguns carros a palavra Deus é fiel. É uma frase até que está comum demais, a gente vê nos adesivos, né? Deus é fiel. Mas para mim é muito forte, porque isso é parte do caráter de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus é fidelidade, a Bíblia está falando do caráter de Deus, né? Então, o meu primeiro ponto dessa mensagem é que Deus a fé significa fidelidade. E quando nós queremos crescer em fé, eu achei legal aqui que o Gustavo orou, aumenta a nossa fé. A Érica falou sobre aumentar a fé, cantamos um cântico que diz que quando a nossa fé é provada, a gente não combinou nada disso. Mas, quando a gente pensa em crescer na fé, tem aspectos palpáveis disso, porque crescer em fé significa crescer em fidelidade a Deus. Significa que eu devo me tornar mais fiel a Deus, confiar na fidelidade de Deus e se manter firme em fidelidade a Ele. Por isso, o caráter de Deus, a Bíblia diz que Deus é fiel, a Bíblia fala que Deus é fidelidade. E por isso a gente percebe que fidelidade é um dos traços do caráter de Deus. Gente, caráter é uma palavra grega, do grego antigo. E essa palavra significa marca, significa um sinal gravado em alguma coisa. Então, quando a gente fala de fidelidade, nós vemos que isso é um traço da personalidade, do caráter de Deus.
A ideia é que isso é o que distingue Deus. É um diferencial de Deus, é a sua grande fidelidade para com o seu povo. Então, significa, quando a gente fala que Deus é fiel, significa que nessa aliança que Deus tem comigo e em você, Ele jamais vai voltar atrás, por conta da sua fidelidade, por conta do seu caráter. Significa que Deus jamais vai desistir de você. Significa que Deus jamais vai te virar as costas. Significa que Deus jamais vai te abandonar ou vai quebrar a sua aliança. Eu percebo muitos crentes, às vezes, quando não estão em alguns momentos muito bons, eles dizem que Deus esqueceu deles, que Deus, sei lá, Deus tem o filho preferido. Isso é algo que quebra a fidelidade de Deus e, portanto, é impossível que isso aconteça. Deus é fiel, essa é uma marca do caráter dele, e Deus tem uma aliança de sangue comigo e com cada um de vocês. Portanto, Deus jamais vai quebrar a sua aliança comigo e você. Deus jamais vai quebrar a sua emuná com cada um de nós aqui. Ele não quebra. Essa palavra, para mim, ela é uma palavra que tem uma mensagem muito grande para os dias de hoje. Porque nós temos um conceito errado de fé. Nós temos um conceito mais subjetivo da palavra fé. E para um judeu, não. Se manter em fé é se manter em fidelidade a Deus. É se manter em confiança a Deus. Isso é uma fé madura. Abacuque então diz que o justo viverá por sua fidelidade. Não adianta eu dizer que creio em Deus se eu não ando em fidelidade a Ele. Se eu não me mantenho fiel nos caminhos dele, essa fé é apenas uma confissão. Porque não é o que Jesus fala, ninguém que diz Senhor, ele fala assim, muitos que dizem Senhor, Senhor, não vão entrar no reino de Deus. Porque uma coisa é o que eu digo, uma coisa é o que eu falo, o que eu professo, que Ele é meu Senhor, que eu sou crente, mas a minha vida é uma vida distante, eu não sou fiel a Deus. Portanto, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O Senhor diz o seguinte, o que importa é obedecer as minhas palavras, é se manter em fidelidade a Deus. É isso que Ele está nos ensinando. Quando a gente fala de fé, queridos, e de fidelidade a Deus, tem uma coisa que vem muito forte no meu coração: temor a Deus. Para que a gente se mantenha em fidelidade a Deus, é necessário que haja temor a Deus do nosso coração. É por isso que eu não cometo pecados. É por isso que eu deixo de fazer algumas coisas, que eu não traio minha esposa, que eu não tenho determinadas atitudes, determinadas condutas, porque nem sempre é pela pessoa em si, mas é porque eu tenho temor a Deus no meu coração. Quando José do Egito tem a oportunidade de adulterar com a esposa de Potifar, o que ele diz? Ele não diz, eu não quero fazer isso. Ele diz, eu não posso fazer isso porque eu tenho temor a Deus. Eu sirvo a Deus. E é o temor a Deus que nos ensina a andar em fidelidade a Deus. Uma pessoa que teme a Deus no seu coração, ela tem uma oportunidade de levar uma vantagem, de ganhar alguma coisa, enfim, ela não faz. Por quê? Porque ela teme a Deus. Porque ela tem temor a Deus. Então a gente obedece ao Espírito Santo e à palavra porque a gente tem temor. Porque a gente anda em fidelidade a Deus no nosso coração. Todo mundo aqui comigo? Sim. Amém? Todo mundo está comigo aqui? Então o justo viverá pela sua fidelidade a Deus. É uma via de mão dupla. Deus é fiel conosco, Ele nunca falha, Ele não volta as costas, Ele não quebra a sua aliança. Agora, por outro lado, a nossa fé precisa nos manter fiéis a Ele. Precisa nos manter fiéis ao Senhor. O segundo aspecto da palavra emuná, da palavra fé, é que a palavra emuná no Antigo Testamento, em alguns casos, ela indica firmeza. Ela indica alguém que está firme. Ela indica alguém que está firmado. Tem um texto de Êxodo 17:12 que diz o seguinte: assim, as mãos de Moisés ficaram firmes até o pôr do sol.
As mãos de Moisés ficaram em Emuná, o texto hebraico diz em Emuná até o pôr do sol. Ficaram firmadas. No Antigo Testamento existem outras passagens que mostram que a palavra Emuná indica firmeza, indica alguém que está cravado. Tem um texto de Isaías que fala como que uma estaca cravada no chão, Emuná, alguém que está firmado. Então, quando o apóstolo Paulo, ele fala no Novo Testamento sobre estar firmados em Deus, ele está lembrando dessa emuná. Há um texto de 1 Coríntios 15:58, que ele diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis. Isso para Paulo é ter fé, estar firme e inabalável na nossa caminhada com Deus, mesmo diante dos desafios que a gente enfrenta no dia a dia. Nós permanecemos firmes e inabaláveis. Amém? Hebreus capítulo 11, numa passagem muito conhecida, ele diz o que? Fé é a certeza. Fé é convicção. Fé é estar firmado naquilo que eu não vejo, mas que eu já tenho como certo, que eu já tenho como existente. Isso é fé para o autor de Hebreus. Gente, a fé madura, quando a gente quer ser uma pessoa madura, um homem maduro na fé, uma mulher madura na fé, significa isso, significa que nós nos mantemos fiéis a Deus, em fidelidade a Ele, em temor a Ele. Significa também, gente, que nós nos mantemos firmes, nos mantemos constantes no caminho do Senhor. Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a minha firmeza nos teus caminhos. Aumenta a minha fidelidade a cada dia ao Senhor. Não é simplesmente algo que gera na nossa mente que eu creio. Pensamento positivo tem a ver com vida, tem a ver com a nossa vida. Quando a gente fala em fé, estabilidade, constância. Um casamento, gente, só é sólido. A gente percebe que um casamento é sólido quando está tudo bem sempre. É quando vem a falta de dinheiro, quando vem as enfermidades. Briga de vez em quando, né? Não sei vocês, mas lá em casa é mais a Érica que briga comigo do que eu com ela. A Érica é terrível. Vocês não sabem o que eu passo. Pergunta para o Levi e para a Ruth. Gente, um casamento só é sólido, que a gente percebe que ele é sólido, que ele está firmado, quando a gente passa pelas tempestades juntos. Né? Quase todos os anos eu vou na casa do Ademir e da Deusira, né? 44 anos de casamentos, né? Quantos quilos de sal juntos, né? Quanto choro junto, quantas batalhas juntas, quantas dificuldades enfrentadas juntos. Estão ali os dois sentados juntos, firmes, inabaláveis, né? No casamento. Assim é a nossa vida com Deus. Ela pode ser ilustrada através de um casamento. Né? Quando a gente não desiste, quando a gente se mantém fiel, quando a gente se mantém em lealdade um ao outro. A nossa vida é assim também, a nossa vida com Deus. A nossa fé é assim. A nossa fé, ela precisa nos manter firmes, precisa nos manter inabaláveis. E, portanto, ter fé, gente, ter uma fé madura, significa andar em firmeza. Significa andar num relacionamento inabalável com Deus. Eu fico pensando que tem tanta gente que por tão pouco abandona a fé. E hoje nós estamos vivenciando em alguns países por aí uma perseguição ao Evangelho, em que as pessoas estão em alguns países, China, por exemplo, em alguns lugares. Se você é um cristão, quando você se converte, pode se preparar, você vai perder tudo que você tem. Tudo que você tem no seu nome, conta, casa, você vai perder tudo. Se você não for perseguido e morto também.
Se você não vê governo entrando na tua casa, eu sei de igrejas em que as pessoas andam 2 horas no meio do mato para poder se reunir debaixo de uma árvore, por conta de perseguição ao Evangelho. E é nessas horas que a gente percebe se a nossa fé é uma fé inabalável, se a gente vai até o final por Jesus Cristo. Gente, esse Evangelho que a gente vive hoje, ele é muito água com açúcar. Nós não estamos dispostos a fazer muita coisa. Nós somos firmes, pero no mucho, né? Vamos até ali. Se Deus pedir um pouquinho demais, não, aí é demais para dar conta. A gente esquece que em tempos de perseguição, as pessoas eram queimadas por causa do Evangelho. As pessoas, se você ler a carta aos Hebreus, você vai ver que o autor fala para os crentes o seguinte: olha, vocês estão perdendo tudo, os bens de vocês estão sendo levados, vocês estão sendo perseguidos, estão sendo mortos. E aí é que a gente percebe o nível da fé que a gente tem em Jesus Cristo. Nós deixamos Cristo hoje por qualquer coisa, gente. Nós trocamos um culto, uma celebração. Então, assim, é nas tempestades, né, que a gente vê o nosso nível de fé, de obediência, de caminhada com Jesus. O terceiro, uma coisinha antes aqui, a palavra amém, que a gente sempre fala amém, amém, amém. Essa palavra ela é derivada também da palavra emuná. E é uma palavra hebraica também. E a palavra amém significa o quê? Que assim seja. Mas mais que isso, significa nisto eu me firmo, nisto eu me agarro. Então quando a gente diz amém, eu me agarro nisso. Eu estou firmado nisso que a gente está orando, que a gente está falando, tá? Fé é isso, gente, estar agarrado. E o terceiro aspecto da palavra emuná aqui, que eu queria mencionar, gente, é que a palavra emuná na Bíblia, ela significa ação. A palavra emuná significa algo que está em movimento. É uma fé que está em ação. É uma fé que está em movimento. É uma fé orgânica. Uma fé dinâmica. É uma fé que se exercita. É uma fé que se desenvolve. Certo? O Tiago, na sua carta, o apóstolo Tiago, na sua carta 2,26, o que ele diz? Assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. A fé que não tem obras, que não tem ação, a fé que não se movimenta, que não cresce, ela é uma fé morta, gente. Ela não é uma confissão apenas. A fé que não está exercitada diariamente em obediência, em tantas outras coisas, ela é uma fé morta, sem obras, ela é uma fé morta. E por isso, o entendimento do apóstolo Paulo de fé é esse, é algo que está constantemente em movimento. Existe a fé bíblica, é uma fé que anda em engajamento, é uma fé engajada. Olha só, nós ouvíamos há alguns anos atrás, algumas décadas, a seguinte expressão, eu ouvi muito sobre católicos, por exemplo, eu sou um católico não praticante. Quem conhece a expressão? Hoje já se sabe que de um tempo para cá existem os evangélicos não praticantes. É sério, muita gente se denomina evangélico não praticante. Só que isso é uma ignorância total em relação à Bíblia. É uma contradição, porque não existe na Escritura Sagrada evangélico não praticante, crente. Eu sou crente, mas eu não pratico, eu sou crente não praticante. Isso não existe na Bíblia, gente, crente não praticante. Isso é sei lá o que é isso. O que a gente pode falar sobre isso? Entendeu? Uma fé engajada. Não existe isso. Ou você está com Cristo e está vivendo uma fé ativa, ou você não está com Ele. Não existe crente em cima do muro. Entendeu? Tem uma frase do Spurgeon que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte: todo crente ou é um missionário ou é um impostor. Todo crente ou é um missionário ou é um impostor.
Porque não existe fé não praticante. A nossa fé precisa ser uma fé militante, atuante, engajada. Do contrário, isso não é cristianismo. Jesus não ensinou isso. Cristão não praticante. Entende? Por isso que a gente precisa pensar bastante sobre a nossa fé, se a nossa fé é madura. Se nós andamos de fato em fidelidade a Deus, se os nossos caminhos em Deus são firmes, são constantes, são inabaláveis, se a nossa caminhada é inabalável, e eu também não estou falando que a gente não possa passar por crises, ter momentos de dúvidas, ter momentos como o de Jó, que questionou muita coisa, mas ele se manteve. Ainda assim, lá no fim do livro, você vai ver que Deus elogia Jó pela sua fidelidade a ele. Gente, nós cantamos aqui que a nossa fé vai ser provada, não cantamos isso? Cada vez que a nossa fé é provada. A nossa emuná vai ser provada. A nossa fidelidade a Deus é provada. A nossa constância e a nossa firmeza em Deus são provadas. Quando Jesus é tentado no deserto, em Mateus 4 e Lucas 4, ele tem a sua emuná, a sua fidelidade a Deus testada pelo diabo. O diabo queria testar se ele se manteria fiel a Deus. A nossa emuná é provada. A minha firmeza, a minha constância, a minha fidelidade a Deus é provada sim, tá? E é isso que diz o apóstolo Tiago, carta de Tiago 1:3. Fiquem felizes quando vocês passarem por todo tipo de provações, quando a emuná de vocês for provada. É isso que ele está dizendo. O nosso temor a Deus vai ser testado. Muitas vezes o nosso temor a Deus é testado. O pecado bate a porta, o diabo constantemente tenta seduzir o povo de Deus, tenta afastar o povo de Deus. São sentimentos ruins muitas vezes que batem a nossa porta. Gênesis 4:7 tem um texto interessante, quando Deus fala para Caim o seguinte: o pecado jaz à porta, mas cumpre a você dominá-lo. O pecado está à porta, mas cumpre a você dominá-la. A nossa emuná vai ser testada. Lá em Marcos, eu estou caminhando para o final aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vocês lembram daquele episódio em que os discípulos estão com Jesus numa tempestade em alto mar? Todo mundo lembra dessa passagem? E essa passagem, Jesus estava dormindo ali, descansando, até que ele repreende os ventos e o mar. Essa passagem, gente, é uma passagem também que ela pode ser aplicada simbolicamente à nossa vida. E uma das coisas que a gente aprende com essa passagem é que as tempestades vêm para todos, indistintamente. As tempestades vêm para nos provar, certo? Para ricos, para pobres, para pessoas cultas, elas vêm através de enfermidades que a gente enfrenta na vida da gente, através de luto, de traição, de uma frustração. Um problema na igreja testa a nossa fé muitas vezes, a nossa emuná, a nossa constância, a nossa fidelidade, tá? Um abandono que a gente enfrenta, um acidente, problemas em família. Essas questões todas que a gente enfrenta, elas testam, provam, trazem, elas testam a emuná que nós temos. Os nossos caminhos diante de Deus são testados. E às vezes passamos por tempestades, o perigo é real, a água entra no barco mesmo, não é coisa da nossa cabeça. Às vezes as situações ruins vêm mesmo, situações que nos assustam, que a gente enfrenta, certo? Vários personagens da Bíblia enfrentaram tempestades, tiveram a sua fé extremamente provada, testada. Mas não era apenas um crer, era um caminho que que se transformou em fidelidade a Deus independente. Isaías, por exemplo, é um homem, um profeta do Antigo Testamento que foi cerrado ao meio. Colocaram ele dentro de um tronco e ele foi cerrado ao meio.
A gente poderia citar tantos outros. Se você ler Hebreus 11, você vai ler os heróis da fé. Aqueles heróis que não apenas se manteram crendo, mas que se manteram fiéis a Deus até as últimas consequências. A Bíblia fala de homens dos quais o mundo não era digno, porque se mantiveram constantes e firmados na fé em Deus até o final da sua vida. Então, gente, para comemorar os nossos 2 anos, eu gosto muito dessa palavra. Eu acho que essa palavra ela tem um significado muito forte para os dias de hoje, porque muitas pessoas acham que têm fé, mas não é uma fé que se traduz num caminho de fidelidade a Deus. Não é uma fé que se traduz numa caminhada constante, firmada, mas sim muito mais vacilante, numa gangorra. Não é uma fé que está... Assim, a nossa fé não pode ser fé para domingo à noite, gente. Não pode ser fé para se alimentar domingo à noite. E daí eu vivo a minha vida de qualquer jeito durante a semana. A nossa fé precisa ser uma fé que está em ação. Fé sem obras é morta. Ter fé, ter emuná, não significa vir num culto. Significa engajamento, significa movimento, significa que você está de fato agarrado ao autor da fé. Agora, isso pela graça de Deus é algo que o Senhor está trabalhando e gerando no nosso coração. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, gente?